de uma palavra que todos nós gostamos, né? No nosso dia a dia, a gente gosta dessa palavra, né? A gente gosta dessa coisa, que é sinceridade. A gente vai falar um pouco hoje sobre sinceridade. E olha só, de novo, né? É muita pretensão, né? A gente dá um título para a mensagem, mas eu estou ficando meio ousado e eu coloquei o título dessa mensagem de hoje, que é Praticando a Sinceridade. Como que se pratica a sinceridade? Eu quero começar falando um pouco da origem dessa palavra, né? Essa palavra deriva do latim, né? E ela fala que lá na Roma antiga, os artesãos lá, eles fabricavam tipo uns vasos com uma cera. E essa cera era tipo uma cera bem especial. E quando eles faziam esses vasos, por causa dessa cera, eles olhavam para o vaso era como se fosse um vidro que a gente tem hoje, assim, que você conseguia ver o que tinha dentro do vaso. E o pessoal parava assim, olhava e falava, nossa, esse vaso parece sem cera. Tipo, é um vaso assim que, sabe, era uma coisa límpida mesmo, que você conseguia ver o interior do vaso, e eles falavam, né? Em latim eles falavam que era sine cera, que queria dizer sem cera. Ou seja, era um vaso de qualidade perfeita, né? Era um trabalho delicado que os artesãos faziam, né? E aí acabou ficando essa questão do sem cera, do sincero, né? Que aí vai a derivação da palavra sinceridade, né? E aí, o que é sincero, né? O que é sincero? Sincero é aquele que é franco, que é leal, que é verdadeiro, que não oculta, que não usa disfarces, que não tem malícias e que não tem dissimulações. E o sincero, levando um pouco para aquele contexto, é semelhante ao vaso, né? Que você conseguia ver dentro do interior do vaso, né? E, sabe, quando a gente utiliza, né, as palavras verdadeiras, quando a gente fala, né, do nosso coração, os sentimentos que estão do nosso coração, né, que isso fica claro, que a gente consegue expressar o que está no nosso coração com palavras, aí a gente considera uma coisa sincera, uma pessoa sincera, né? E é muito legal isso. Antes de ir para o nosso texto, tem um texto lá que está em Hebreus 10, 22, que fala o seguinte: sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com a plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com água pura. Ou seja, nós devemos nos aproximar de Deus com um coração sincero, com o coração limpo, com o coração da mais que a gente consiga expressar para o Senhor com palavras aquilo que está no nosso coração. Isso é importantíssimo. E se aproximar de Deus dessa forma, de forma sincera, com coração sincero, é o que o salmista, que a gente vai ler, o salmista que escreveu o salmo que nós vamos ler hoje, eu acredito que ele fez isso muito bem. Eu acho que ele foi assim perfeito na sua sinceridade. E a gente vai ver isso mais para frente. Eu estava lendo, né, com a Lili em casa, a gente está seguindo assim, a gente não está indo tão rápido quanto a gente gostaria, mas a gente está lendo o livro de Salmos, e quando a gente chegou nesse salmo, eu terminei de ler assim, olhei para ela e falei, meu, que sinceridade é essa, né? E eu acho que é uma coisa que a gente tem muito para aprender. E
né, falando sinceramente, quem que não gosta de pessoas sinceras, que as pessoas sejam verdadeiras nas suas colocações, que elas falem a verdade, que elas não deem rodeios, que às vezes o muito falar, você sabe que está dando uma enrolada, né? A gente gosta de pessoas sinceras. Eu acredito que cada um de nós gostamos de pessoas assim. Se bem que hoje em dia, né, você falar muito a verdade parece que meio que ofende, né? Então, a gente precisa ser cuidadoso, mas a gente jamais tem que deixar de falar a verdade, né? E a sinceridade, falando um pouco mais de sinceridade, eu vi aqui que é o traço do caráter ou da personalidade de um indivíduo, né? É uma virtude, né? Que traduz com uma conduta franca, uma verdade, lealdade. Eu acredito que todos nós admiramos essa virtude, né? E para alguns, né, tipo, essa sinceridade é algo comum. As pessoas, elas são verdadeiras e elas são quem elas não têm problema nenhum em mostrar quem são. Para outros, nem tanto, né? Ela não vive tantos momentos de sinceridade, mas para alguns sempre, para outros nem tanto. Mas a gente sempre se pergunta, pô, será que eu estou sendo sincero? Será que a sinceridade caminha junto com a gente? Será que você se pergunta, será que essa sinceridade, ela caminha comigo? Eu caminho com ela? Porque assim, se a gente não caminhar com a sinceridade, a gente vai lá para o oposto da sinceridade, que é a falsidade. Falando aí com os professores aí de plantão, né, que tem vários aqui nessa igreja, vamos dizer que a sinceridade, que a falsidade é o antônimo. Aquela palavra que a gente ouve lá na quinta série, né, que a gente ouve faz tempo lá para trás, mas o antônimo da sinceridade é a falsidade. Então, assim, se você não é sincero com as suas atitudes, se você não é sincero no seu falar, se você não é sincero na sua conduta, você vai cair no antônimo, que é o oposto, que é a falsidade. Então, assim, a falsidade, ela leva pelo caminho da desonestidade, ela vai pelo caminho da artimanha, da astúcia, da dissimulação, da hipocrisia, da deslealdade e do fingimento. Então, assim, não tem como ser as duas coisas. Ou é uma coisa, ou é outra. Hipocrisia foi muito combatida pelo Senhor. Muito combatida pelo Senhor. A palavra de Deus fala muito contra isso. Então, que a gente não tenha o hábito de se utilizar do antônimo da sinceridade. E aí a pergunta, eu sou sincero? Você é sincero? Nós somos sinceros com Deus? Você é sincero nos seus relacionamentos? Você é sincero no relacionamento com a sua esposa? Você é sincero com a sua família? Você é sincero com seus amigos? Você é sincero com os nossos irmãos aqui da nossa comunidade de fé? Porque, infelizmente, é realidade, sendo bem sincero, tem algumas pessoas que você conversa e você pergunta se está tudo bem e a pessoa, E você pensa, está mentindo na cara dura, né? Está mentindo. E o que você faz? Dá uma voadora nele e fala, para de mentir, você está mentindo para mim, você não está vendo? Está tudo bem? Tudo ótimo. Mentira. Mas vamos lá. Você que tem filhos, né, gosta, né, do comportamento, né, sincero dos seus filhos. Se o teu filho é um pouco mais novinho lá e você chega, tá aquela bagunça e você pergunta, quem foi que fez isso aqui? Só tá você e o seu filho no ambiente. Quem que foi que fez isso aqui? O que você espera? Papai, mamãe, fui eu.
Você não espera a sinceridade do seu filho? E assim, Deus também espera sinceridade de nós, que somos filhos de Deus. Então assim, quem foi que fez essa bagunça aí? A gente espera que eles falem, né? E Deus espera também que a gente fale, que a gente seja sincero. Então, sinceridade com Deus é algo que a gente vai ver logo mais no Salmo, que a gente vai ler. Então, Deus quer de nós sinceridade. Deus quer de você sinceridade. Vamos ler o Salmo 73? Abra sua Bíblia aí no Salmo 73. Não precisa colocar o slide não, que depois eu vou fazer ele particionado, tá, Cris? Vamos ler primeiro aqui. Pega a sua Bíblia, o seu celular, o seu smartphone, o seu tablet aí. Vamos ler o Salmo 73. Gente, eu confesso que esse Salmo para mim é fantástico, fantástico. Vamos lá? Salmo 73, do versículo 1 até o 28. É jogo rápido. Certamente Deus é bom para Israel, para os puros de coração. Quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram, por pouco não escorreguei. Pois tive inveja dos arrogantes, quando eu vi a prosperidade desses ímpios. Eles não passam por sofrimento, e têm o corpo saudável e forte. Estão livres dos fardos de todos, não são atingidos por doenças, como os outros homens. Por isso, o orgulho lhes serve de colar, e se vestem de violência. Do seu íntimo brota a maldade, da sua mente transbordam maquinações. Eles zombam e falam com más intenções, em sua arrogância ameaçam com opressão. Com a boca arrogam a si os céus, e com a língua se apossam da terra. Por isso, o seu povo se volta para eles e bebem suas palavras até saciá-las. Eles dizem: como Deus saberá? Terá conhecimento o Altíssimo? Assim são os ímpios, sempre despreocupados, aumentam suas riquezas. Certamente foi-me inútil manter o coração puro e lavar as mãos na inocência. Pois o dia inteiro sou afligido, e todas as manhãs sou castigado. Se eu tivesse dito, falarei como eles, teria traído os teus filhos. Quando tentei entender tudo isso, achei muito difícil para mim. Até que entrei no santuário de Deus, e então compreendi o destino dos ímpios. Certamente os põe em terreno escorregadio, e o fazes cair na ruína. Como são destruídos de repente, completamente tomados de pavor. São como um sonho que se vai quando a gente acorda. Quando te levantares, Senhor, tu os farás desaparecer. Quando o meu coração estava amargurado, no íntimo eu sentia inveja. Agi como um insensato e ignorante. Minha atitude para contigo era de um animal irracional. Contudo, sempre estou contigo. Tomas a minha mão direita e me sustens. Tu me diriges com teu conselho, e depois me receberás com honra. A quem tenho no céu senão a ti? E na terra nada mais desejo além de estar junto a ti. O meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Os que te abandonam, sem dúvida, perecerão. Tu destrói todos os infiéis, mas para mim, bom é estar perto de Deus. Fiz do soberano Senhor o meu refúgio, e proclamarei todos os teus feitos. Gente, não é sinceridade extrema isso aqui? Não é um exemplo para nós? Eu fiquei fascinado com esse salmo.
E quem foi o escritor desse salmo? Você vê na Bíblia o Salmo de Asaf. Se você pegar aí na sua Bíblia, provavelmente deve ter Salmo de Asaf. Quem era Asaf? Quem era esse homem que se achegou a Deus de forma tão sincera e pôde derramar o seu coração na presença de Deus com sinceridade? Quem que é esse Asaf? Asaf, se você olhar no livro de 1 Crônicas 15 e 16, você vai ver que Asaf foi um músico muito importante na época de Davi. Ele foi nomeado um dos principais levitas responsáveis pela música, né? Lá do povo de Israel, naquele momento. E Asaf, ele foi constituído pelo rei Davi, o líder dos levitas que iriam ministrar as músicas perante a arca do Senhor. Esse era Asaf. E ele tem reconhecido como escrito o Salmo 50 e os Salmos de 73 a 83. Então, esse Salmo 73 foi escrito por esse homem, por esse músico, por esse levita lá de Israel, que foi designado por Davi como um grande músico e responsável pela música lá diante da arca do Senhor. E a gente vai fazer agora, a gente vai voltar os versículos e a gente vai ver um pouco dessa extrema sinceridade de Asaf. Nos versículos de 1 a 2, a gente vê Asaf iniciando o salmo fazendo a afirmação de que Deus é bom para com Israel, Deus é bom com os puros de coração. E com certeza a gente também pode fazer essa afirmação, que Deus é bom com a gente, Deus é bom com você. Eu tenho certeza que você tem experiências com Deus suficientes para também fazer como Asaf e afirmar que Deus é bom para com Israel. E assim, eu tive essa impressão, eu não sei se vocês também pegaram isso, mas assim, no versículo 2 ele começa... ele termina o versículo 1, certamente Deus é bom para Israel, para os puros de coração. Quanto a mim, o que eu entendi? Parece que ele meio que se exclui desses bons de coração. Ele falou, Deus é bom para com Israel e bom para os puros de coração. Quanto a mim, ou seja, é como se ele estivesse se excluindo. Falou, olha, eu não sou tão bom de coração, mas... Eu acredito que o homem, quando chega diante de Deus, ele consegue ser capaz de expor o mais íntimo do seu ser. Eu acho que isso é de uma bondade de coração sem tamanho, né? Talvez possa ser uma viagem minha, mas eu fiquei com essa impressão aqui. Ele teve a coragem de assumir que ele possuía inveja dos ímpios. Sabe, isso é ser um puro de coração, né? Ele teve a ousadia de fazer isso. Tipo, o pior dos sentimentos, um sentimento que ninguém quer ter, e que a gente não quer que tenham da gente. Tipo, os ímpios estão sendo invejados por mim, Senhor. Ele chegou diante de Deus e falou isso. Eu acredito que isso faz dele um puro de coração só por tamanha ousadia, né? E a gente tem uma lição com isso, né? Que a gente precisa ser sincero diante de Deus. A gente precisa ser sincero. A gente precisa ser sincera diante de Deus. A gente precisa admitir tudo aquilo que está dentro da gente. E inveja, né? Quando a gente fala de inveja, é um dos piores sentimentos, né? Que um pouco da definição de inveja é o desprazer, o prazer causado pela felicidade, pelo progresso de outra pessoa. Você já pensou alguém sentir inveja de você? Tipo, de você estar prosperando, de você estar sendo abençoado, de alguém se incomodar com isso? Isso é pesado, né?
alguém cobiçar, um sentimento de cobiça da sua felicidade, sabe, é uma vontade indomável de possuir o que a outra pessoa tem. Isso é pesado. Mas esse homem, diante de Deus, ele não teve problemas em falar: Deus, eu senti inveja dos ímpios. E isso serve para nós. Nós precisamos ser sinceros com o nosso Deus. A gente precisa ser sincero. Mas por que ele sentiu inveja dos ímpios? No versículo 4 a 12, responde essa pergunta. Por que ele sentiu inveja? Por quê? Os homens não sofrem, eles são saudáveis, eles são fortes, eles não têm fardos, eles não ficam doentes. Nosso povo está aqui, sofrendo, mas eles não. Esses homens orgulhosos, eles são violentos, a maldade brota do coração deles. A mente deles maquina o mal, eles são arrogantes, são cheios de más intenções, eles são desocupados, eles não trabalham e as suas riquezas aumentam. Deus, que é isso? Que é isso? Eu acho que, como que não trabalha e aumenta a riqueza? Realmente é para ficar indignado com isso, né? E eu acho que Asaf falou: Deus, o que está acontecendo? Essa vida despreocupada dos ímpios, esses arrogantes, sabe? Esse sentimento, sabe? Foi crescendo dentro dele. No versículo de 13 a 15, Asaf expõe todas as suas inquietações, toda a sua perturbação interna, todo aquilo que afligia dele, ele pôde expor diante de Deus. E ele chegou à conclusão no versículo 13, falou: certamente foi inútil manter o meu coração puro, lavar as minhas mãos na inocência. O dia inteiro eu sou afligido, eu sou castigado. Sabe, ele conseguiu colocar, sabe, em palavras o mais íntimo que ele estava sentindo. Isso é ousadia. Isso é uma ousadia que a gente precisa aprender a fazer. Às vezes você não tem dificuldade com as palavras, às vezes você não consegue, né? Às vezes, sabe, tem alguma dificuldade, mas Deus vai te ouvir. Fala: Deus, o Senhor me conhece aqui, me ajuda, eu não tô conseguindo mais lidar com essas coisas. Isso é frustrante para mim, né? Então as nossas frustrações a gente precisa derramar diante do Senhor, na presença dEle. Ou seja, eu sou fiel a Ti e eu só recebo aflições, castigos. Como pode isso, né? E uma coisa importante aqui no verso 15 é que essa revolta, essa inquietação, Asaf diz: se eu tivesse dito, eu vou fazer como ele, eu teria traído os teus filhos. Ou seja, ele mesmo com todas as guerras internas que ele estava dentro dele, ele pensou nos outros. Ele pensou na comunidade de Israel. Que o fato dele, se ele falar: olha, eu vou agir como eles, outras pessoas seriam atingidas. Ele iria trair, ele seria uma traição para os filhos de Deus, da comunidade. Então, que a gente pense, né, que o Asaf, ele conseguiu resguardar os seus, sabe, a sua família, os seus companheiros, a sua comunidade, sabe, essa revolta interna dele, essa inquietação, ele pensou nas consequências que essa revolta dele em expor para os outros, isso poderia trazer problemas para ele, né? Então, uma lição para a gente também, que as nossas atitudes podem atingir pessoas ao nosso redor. O nosso pecado, ele pode trazer estilhaços. Ainda que você possa sofrer a consequência do seu pecado, estilhaços disso pode voar e pode atingir a outras pessoas.
Então a gente precisa pensar na nossa família, você que tem filhos, pensar nos seus filhos. Então é uma coisa importante. Antes de procurar uma pessoa para você desabafar e você falar, isso é muito bom, mas procure a Deus primeiro. Procure a Deus primeiro, sabe? Que o Senhor possa, Deus te conhece, meu irmão, mas Ele quer te ouvir. Ele quer te ouvir o mais íntimo do teu ser. Ele quer te ouvir. Faça isso. Uma pergunta. Deus tem conhecido as nossas aflições? As nossas inquietações? O que está dentro de nós, Deus está conhecendo. Deus conhece, Deus sabe, mas Ele está ouvindo você falar a respeito disso? Sabe? Coisas que você consegue esconder. Coisas que você consegue esconder da sua família, da sua esposa, dos seus amigos, até do seu pastor. Tem coisas que você faz que o Celso nem imagina. Você consegue esconder das pessoas, mas de Deus você não consegue. De Deus você não consegue. Deus quer te ouvir falar, meu irmão. Deus quer te ouvir falar. Tem um versículo que é em Colossenses 3:33. Pois vocês morreram, e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Ou seja, a sua vida está escondida com Ele. Então não há nada que você faça que você possa esconder dele. Então seja sincero com Ele. Joga aberto, né? Fala, joga aberto com Deus. Você não perde por esperar, sabe? E a coisa assim, o versículo 16, assim, eu acho uma das coisas fantásticas aqui. Quando eu tentei entender tudo isso, eu achei muito difícil para mim, sabe? Ele tá sinceridade aqui, um nível altíssimo de sinceridade. Fala, Deus, eu não estou conseguindo lidar com isso. É muito difícil para mim. É muito difícil. Deus precisa conhecer as nossas dificuldades. Olha, eu vibro com isso aqui, cara, porque isso aqui é demais, sabe? É algo que a gente precisa, a gente cristão, a gente sabe que ama Jesus, sabe? A gente precisa desse nível de sinceridade, sabe? Primeiramente com Deus, com as pessoas dos nossos relacionamentos, a gente precisa desse nível de sinceridade. Deus, é muito difícil para mim entender tudo isso, porque é muita coisa. Tudo é muita coisa. Usando uma expressão aqui, né, das lutas aí, do boxe mais de antigamente, olha, definitivamente Asaf jogou a toalha, falou, olha Deus, eu desisto, é muito difícil para mim entender isso. Algumas coisas, sabe, ele concluiu isso, e algumas coisas realmente, meu irmão, é muito difícil para a gente entender. É muito difícil. Então, se está muito difícil, joga a toalha também, sabe? Faz igual a Asaf, olha Deus, não está dando para entender isso aqui, mas a nossa ótica humana, ela é tão limitada, sabe? A gente não consegue, diante da grandeza de Deus, a gente não consegue enxergar um palmo diante do nosso nariz, sabe? A gente não consegue. Então, deixa que Deus trace os caminhos dele, sabe? Para a sua vida, para você. Eu acho que esse versículo 15 aqui é o que eu falo, é a sinceridade aplicada, sabe? É reconhecer Deus, é muito difícil. Sinceridade com Deus, a gente precisa. E o versículo 17, se a gente fosse um roteiro de filme, é como se ele tivesse uma virada agora. É o famoso plot twist aqui do cronograma do filme aqui. No 17, até que entrei no santuário de Deus e em
então compreendi o destino dos ímpios. Meu irmão, quando a gente se aproxima de Deus, a gente passa a compreender os caminhos de Deus, sabe? E a perspectiva é alterada. Ele passou a entender que aquilo que ele cobiçava, aquilo que ele invejava, não era nada, não ia levar ele para canto algum. Então, assim, quando a gente se aproxima de Deus com sinceridade, Ele trata de ajustar a nossa perspectiva de acordo com a vontade dEle, de acordo com o que Ele tem para nós. Salmo 30, 11. Mudaste o meu pranto em dança, e a minha veste de lamento em veste de alegria. Deus faz isso, Ele muda, Ele dá meia volta, sabe? É o oposto. A gente vai passar a entender muitas coisas quando a gente se aproxima de Deus. Do 18 ao 20, ele fala das atitudes dos ímpios, né? Que essas atitudes que ele olhava e cobiçava, elas não vão perdurar para sempre. O Senhor cuida de você e deixa que os ímpios, o Senhor vai cuidar, sabe? Ore por eles, ore para que o Senhor que eles possam conhecer a Deus e que eles não sofram, né, as consequências das suas más escolhas. Então, sabe, deixa eles com Deus, meu irmão. Olhe para você, se preocupe nesse caminhar seu com Deus. Eles parecem que estão prosperando, deixa que Deus vai cuidar deles. Então, a gente precisa parar de achar que a grama do vizinho é mais verde que a nossa, que a sua, que a nossa. Então, assim, não é, ele não é uma pessoa melhor, o casamento dele não é melhor, as atitudes dele não é melhor. Para com isso, não é. A gente precisa parar com isso. E do 21 ao 22, Asaf nomeia o pecado dele. Asaf nomeia o pecado dele. No meu íntimo, eu sentia inveja. Ele foi capaz de dizer o que era que ele sentia. Ele nomeia, ele reconhece que a atitude dele era de um animal irracional. Como a gente falou que a gente gosta de sinceridade, a gente é capaz de um ato de sinceridade diante de Deus nominar o nosso pecado? A gente tem essa coragem? A gente tem essa sinceridade? Senhor, me perdoa, porque eu fiz isso. Senhor, me perdoa, porque eu ainda faço isso. Senhor, me perdoa, porque eu sou invejoso. Você sabe o que você é. Eu não sei, mas você sabe o que você é. E Deus sabe também o que você é. O Senhor quer te ouvir. O Senhor quer te ouvir. Do 23 ao 24, ele fala: este homem que se viu, né, cheio de inveja, o Senhor tomou ele pela mão. O Senhor susteve ele. O Senhor dirige ele pelos bons conselhos. Sabe? Ele se viu cheio de inveja. E a gente se vê cheio de quê? De que você se vê cheio hoje? Não interessa do que você se vê cheio. O que interessa é que o Senhor te toma pela mão e o Senhor vai te sustentar, tá? Ele tomou o invejoso pela mão e Ele vai te tomar também pela mão. Ele vai te sustentar, porque Ele sustentou o invejoso. Então Ele vai te sustentar. O invejoso que se arrependeu dos seus maus pensamentos é o mesmo que vai te sustentar hoje.
Converse com Deus. Seja sincero com Ele, sabe? Pratique a sinceridade. Busque o conselho do Senhor na palavra dEle, sabe? Gaste tempo com a palavra. Gaste tempo com as coisas de Deus. Sabe, existem literaturas fantásticas que te aproximam de Deus, homens usados por Deus, que escreveram livros fantásticos, que pode abençoar a sua vida, sabe? Gaste tempo em oração. Eu acho que é algo que todos nós devemos fazer. Está ali o relógio de oração. Coloque seu nome lá. Coloque seu nome lá. Pô, é muito difícil. A gente sabe, não é fácil. Não é fácil mesmo. Mas coloque seu nome lá. Sabe, gaste tempo em oração. A gente olha a vida dos outros assim, mas vamos pensar, a nossa recompensa não é aqui, meu irmão. Não é aqui nesse mundo. Não é. A gente olha, cobiça, deseja, mas a recompensa deles o Senhor vai cuidar, mas a nossa recompensa não é aqui. Não é nesse mundo. No versículo 25, ele fala, né? A quem eu tenho no céu senão a ti, e na terra nada mais desejo além de estar junto a ti. Desejar estar mais perto do Senhor, desejar mais do Senhor, é algo que a gente deve desejar. É um bom desejo para nós. E a gente precisa de coragem e de sinceridade para isso, para abrir mão de outras coisas, para estar mais perto de Deus. E para finalizar, do 26 ao 28, o que o Asaf fez? O que o Asaf fez? Ele reconheceu que o coração dele pode fraquejar. Ele reconheceu que ele pode estar fraco, mas que Deus é a sua força. Deus é a sua força. Vamos repetir isso, meu irmão? Deus é a minha força. Deus é a minha força. Sabe? Que isso se agarre a essa verdade. Mas se agarre com convicção a essa verdade. Que não interessa por caminhos tortuosos você ande, você caminhe. Como Asaf, seus pés podem até fraquejar, escorregar, mas que o Senhor te sustenha. Mais uma vez, a nossa recompensa não é nesse mundo. Asaf reconheceu que é bom estar perto de Deus. Estar perto de Deus vai fazer com que a gente proclame um Deus para esse mundo caído. Sabe? As pessoas vão ver Cristo em nós. Com atitudes sinceras, nós vamos poder mostrar quem é Jesus para esse mundo caído. A gente vê bastante, eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de visitar, eu nunca fui, mas eu acredito que alguns já puderam ir naqueles museus de cera, né? Você olha assim, nossa, igualzinho aquele artista, mas é cera, não é realidade, não é verdade. Que a gente não seja esse tipo de boneco. Nossa, parece tão real, mas é mentira, é cera. Se você chegar com alguma coisa ali, ó, um fogo ali, um fósforo ali, começa assim, ó, aquela cara assim, sabe, a cera derrete. Que a gente não seja esses bonecos de cera, que a gente seja real, que a gente seja sincero, e que a gente possa colocar sinceridade na prática, assim como Asaf fez. Asaf foi sincero, e no versículo 28 ele fala: fiz do soberano Senhor o meu refúgio. Que eu seja sincero e faça do soberano Senhor o meu refúgio. Que você seja sincero e faça do soberano Senhor o seu refúgio. E que cada um de nós
todos nós sejamos sinceros e façamos do soberano Senhor o nosso refúgio. Amém? Vamos orar? Deus, obrigado pela Tua palavra, Senhor. Obrigado, Senhor. Que nós possamos, Deus, aprender com tamanha sinceridade e ousadia desse homem, Deus, a se achegar a Ti, a se achegar à Tua palavra, Deus, a entender que o Senhor é soberano, Deus, que a gente possa se achegar a Ti com intimidade, que a gente possa encontrar refúgio em Ti, refúgio na Tua palavra, Deus, que não haja, Senhor, amarras, Deus, que nos prenda, Deus, e que nos impeça, Deus, de correr para Ti, de confessar o nosso pecado a Ti, de expor o mais íntimo do nosso ser a Ti, que o Senhor conhece o mais íntimo do nosso ser, mas que o Senhor possa ouvir os Teus filhos clamarem por socorro, clamarem por ajuda, para que nós possamos ter a nossa mão sustentada pelo Senhor. Amém.